Ora, novamente, boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez a este webinar da Alencastre. Hoje vamos falar de estratégias para campanhas de Google Ads e ainda estão pessoas a chegar, mas para não perdermos muito tempo, vamos dar aqui início à sessão. E antes de começar, vou fazer aqui só uma breve apresentação. Nós somos a Alencastre.net, somos uma agência com mais de 20 anos de presença no mercado português e não só, e temos vindo a especializar-nos em web, soluções mobile, de e-commerce e marketing digital, que se enquadra mais no tema que, que vamos falar hoje. Nós temos presença em Portugal e em Copenhaga e felizmente o grupo tem estado em franco desenvolvimento e neste momento já temos também escritórios em Dublin através do grupo e em Toronto. Quem é que nós somos? Começo por me apresentar a mim, Pedro Urbano de Castro. Estou neste mundo do digital já há algum tempo, desde 1999. Passei por diversas agências, como a DDB, Young Rubicam, e tenho tido a sorte de trabalhar com uma variedade bastante grande de clientes de diversos setores, eh, setor automóvel, banca, seguros, distribuição, etc. E também tive a sorte de trabalhar num conjunto de projetos em Portugal e no estrangeiro. Tenho comigo o Daniel Manco, que é o responsável da nossa área de marketing digital. Daniel, apresentas-te rapidamente? Claro que sim. Muito obrigado, Pedro. Portanto, o meu nome é Daniel Manco, como o Pedro referiu, sou basicamente um autodidata nesta área, não foi a minha área de estudo, mas é uma área que tenho abraçado já desde 2014. Tenho trabalhado já nos últimos 4 anos dentro da parte de agências, mas também já trabalhei em termos de empresas com algum relevo no panorama nacional. Especializei mais na área de melhoria de processos digitais, estamos a falar de implementação de campanhas, otimizações de websites, SEO, campanhas que hoje também iremos falar de Google Ads. Obrigado, Daniel. Não. Só umas palavras antes de começarmos. Como é que funciona? Bom, este webinar, como viram, está a ser gravado e depois será disponibilizado a todos os participantes um link onde poderão assistir ao vídeo. Será-vos enviado por e-mail. E a apresentação também será disponibilizada. Vamos ter uma duração de cerca de 1 hora e no final teremos uma parte para perguntas e respostas. De qualquer forma, podem sempre aproveitar ali o botãozinho do chat para ir colocando algumas perguntas que forem achando relevantes ao longo da apresentação. Vamos tentar não cobrar muito o ritmo da apresentação, mas se for pertinente, iremos respondendo à medida que forem surgindo. Mas temos no final cerca de 10 minutos para podermos conversar um bocadinho uns com os outros. Qual é que é a estrutura aqui do evento? Vamos fazer aqui uma brevíssima apresentação sobre o que é o Google Ads, porque não é assim, diria que não será uma grande novidade para a maior parte de vocês, os seus principais benefícios e depois entramos aqui um bocadinho no sumo da coisa, entrando em algum detalhe sobre boas práticas para campanhas e iremos fazer um deep dive eh, nas próprias plataformas que o Daniel irá mostrar com um conjunto de exemplos que mostram como é que podemos criar, otimizar e levar as campanhas até todo o seu potencial. Ok? Fazendo aqui uma brevíssima introdução, como eu disse, o que é o Google Ads? Basicamente é a solução de publicidade da Google. Ok? Anteriormente chamava-se Google AdWords e mudou de nome para Google Ads a partir do momento em que expandiu as suas possibilidades para além do search, ou seja, não só anúncios quando fazemos pesquisas, mas também toda a rede do Google e redes parceiras onde podemos fazer anúncios de display. Um, ou seja, estas campanhas aparecem dentro da rede do motor de pesquisa, dentro do YouTube, do Google Play, do próprio Gmail, do Google Shopping e num conjunto cada vez mais vasto de websites parceiros. Porquê é que isto é importante? Se pensarmos bem, o Google Ads, ou esta plataforma, existe desde cerca de 2000. Ou seja, na verdade, o Google Ads fez anos há uns dias, fez agora 22 anos. A verdade é que, passado este tempo todo, o Google continua a ser de longe o site mais visitado no mundo. Só em maio deste ano, estima-se que tenha tido qualquer coisa com 44 bilhões de visitas,
E o segundo site mais visto em todo o mundo, está num segundo lugar com um pouco mais de metade das visitas, é o YouTube, que também, na verdade, faz parte da rede do Google. Se vemos aqui o Facebook, e é verdade estamos só a analisar o site e não a aplicação, está aqui num longínquo terceiro lugar e tem cerca de um quarto das visitas do que têm estes dois primeiros. Se olharmos especificamente para Portugal, sim, 85% da nossa população está ligada à internet, quer através de desktop, quer de mobile, e a verdade é que já passamos cerca de 8 horas por dia online, 45% desse tempo no telemóvel. Porquê é que estamos online? Sobretudo por uma razão principal, que é pesquisar informação, que é sabermos como fazer algo, sugestões do que fazer, onde ir, todo um conjunto de perguntas, e a verdade é que essas perguntas são sempre colocadas ao mesmo interveniente. Fazemos perguntas ao Google. E se olharmos especificamente para as visitas ao Google em Portugal, num único mês temos qualquer coisa como 168 milhões de visitas, isto contabilizando o Google.com e o Google PT. Se olharmos aqui para o panorama do search, só basicamente há uma hegemonia de um motor de busca em Portugal, que é o Google, com praticamente 95% da cota de mercado. Em segundo lugar temos o Bing, que, enfim, provavelmente é usado por muitas pessoas que usam o, o browser que vem por defeito no Windows, e portanto, usando isso, naturalmente vão usar o Bing, mas como disse, de grosso modo, o Google tem um monopólio e os outros motores de busca que existem no mercado português são muito pouco expressivos. Quando falamos de campanhas, muitas vezes estamos a falar de ligação a negócio ou vendas. E a verdade é que já atingimos aqui um estado de e-commerce em Portugal bastante avançado. Se olharmos para dados muito recentes, dados deste ano, temos aqui a indicação que cerca de 45%, isto é naturalmente uma média, 45% dos utilizadores em Portugal não só já fizeram compras, como o fazem com bastante frequência. Ok? Um outro dado muito relevante é que, se olharmos para qual é o principal fonte ou o principal canal a partir do qual nós descobrimos novas marcas, produtos ou serviços que não conhecemos, o Search Engine, nesse caso o Google, aparece em primeiro lugar à frente de televisão, à frente do passa-palavra, à frente das redes sociais. É efetivamente o primeiro canal a partir do qual nós podemos ter contacto com marcas que anteriormente desconhecíamos. Depois há aqui um outro fator, que é isto funciona. Ou seja, tanto funciona que há uma aposta contínua e cada vez mais crescente das empresas nestes canais. Se o mercado publicitário no seu global tem aqui uma previsão de crescimento de 8% em Portugal este ano, 15% é a previsão para o digital, sendo que a grande parte desse crescimento reflete-se no aumento do search e também do vídeo, sendo que o vídeo será muito dele na rede do YouTube, que também faz parte da rede do Google. Eu gostava só de esclarecer aqui um conceito importante, não estou a trazer aqui novidades para ninguém, mas quando falamos de campanhas digitais, e mesmo dentro da própria rede do Google Ads, que é aquela que estamos aqui a falar hoje, existem dois conceitos que é preciso entender na sua devida importância, que é a grande diferença entre search e display. Ou seja, search são aqueles anúncios que aparecem quando nós fazemos uma pesquisa. Ok? Qual é que é aqui a principal característica? É eu estou a pensar em alguma coisa, tenho uma dúvida, tenho uma pergunta, vou fazer uma pesquisa. As marcas ou empresas que apostam no Google Ads vão surgir como uma resposta a essa pesquisa, e essa resposta surge exatamente no momento em que eu estou a fazer a pergunta. Ou seja, aquilo que foi do o grande segredo do sucesso do search foi precisamente esta capacidade de ser relevante no momento certo. No momento em que eu estou à procura de um automóvel, estou à procura de uma informação sobre um automóvel, se eu colocar um anúncio que me responda às dúvidas que eu tenho, por exemplo, posso estar a querer consultar o consumo, a fiabilidade, o custo do pós-venda, se eu aparecer nesse momento, a probabilidade de conversão
é muito superior do que noutros meios. Ou seja, de uma forma muito genérica, o search é muito eficaz quando os objetivos são conversão. Conversão que se traduz em geração de leads, por exemplo, se estivermos a falar sobretudo numa ótica de business to business, ou em vendas diretas, se estivermos a falar de plataformas de e-commerce. Quando falamos de display, já estamos a falar de uma forma, diria, mais tradicional de comunicação, em que ela é originada da marca para o consumidor. Ou seja, é a marca que inicia, que coloca uma campanha para aparecer da mesma forma que aparece no out of home, num outdoor, num MUPI, quando estamos a fazer a nossa vida. Neste caso, é quando estamos a ver um site, estamos a ver a bola, o site de notícias, e aparecem anúncios que podem, até certo ponto, ser contextuais, ou seja, são dirigidos ao meu perfil, mas estão a aparecer num momento em que eu não estou ativamente à procura daquilo. Ou seja, estamos a trabalhar notoriedade com a expectativa de quando eu realmente precisar daquele produto ou serviço, me lembro dele porque vi aquele anúncio. Ok? Falando, tendo falado destes conceitos base, que depois obviamente a coisa é um bocadinho mais sofisticada e os dois não são contraditórios, até vivem muito em conjunto, temos aqui, entrando já no sumo, ou seja, nas possibilidades que o Google Ads nos traz, um conjunto de objetivos e tipologias de campanha que poderemos usar. E Daniel, se calhar passo a palavra para agora entrares tu no detalhe. Muito obrigado, Pedro. Eu vou partilhar aqui então o meu ecrã e digam-me se já conseguem de facto ver. Eu já estou a ver, sim. Já, então partimos do princípio que toda a gente consegue. De facto, quando nós estamos dentro já da plataforma do Google Ads e passo já aqui esta primeira nota, que é uma nota um bocado básica, mas pode ajudar algumas pessoas. A utilização desta plataforma é totalmente gratuita, não há qualquer custo para utilizar, não há qualquer custo para parametrizar uma campanha, só existe depois enquanto resultados e enquanto a campanha esteja ativa. Isto é importante explicar porque muitas vezes as pessoas têm algum receio de explorar a plataforma e de facto ela não tem custos, ou seja, dá para fazer. Um primeiro contacto que nós tivermos com a plataforma, até vos digo que hoje em dia a Google já nos dá uma enorme ajuda a tentar parametrizar uma campanha. Já nos pergunta qual é que é o nosso objetivo, qual é o nome da nossa empresa, qual é o nosso website, vai-nos propor uma série de keywords, vai-nos propor uma série de objetivos e no fim até vai dizer se quiserem carregar aqui neste botão ficam já com a campanha ativa. Eu aconselho as pessoas a não fazerem. Tem uma opção muito escondida na parte inferior que diz sou um especialista, deixem-me testar, deixem-me fazer manualmente. E criando uma campanha de forma manual, chegamos a este primeiro quadro, que é o quadro onde o Google nos pergunta qual é o nosso objetivo. Ao fim e ao cabo, temos aqui 8 opções, em que o que elas nos vão ajudar é depois na parametrização da tipologia de campanha que nós queremos fazer. Ou seja, se por exemplo o meu objetivo for vendas, e foi um dos objetivos que o Pedro vos colocou inicialmente, eu não vou ter disponível a tipologia de aplicações móveis ou para campanhas inteligentes. Porquê? Porque essas campanhas não são focadas em venda. Ok? Por outro lado, se eu tiver um objetivo de alcance e de notoriedade, o Google já nos vai aparecer com as tipologias de display e vídeo. Porquê? Porque são aquelas que vão de facto chegar a mais pessoas com um custo mais baixo. Okay? Portanto, já existe aqui uma ajuda. E existe esta última opção, a oitava, portanto, a inferior do lado direito, que é criar uma campanha sem objetivo. Não há problema de nós não dizermos nada ao Google. O Google não se chateia connosco, é menos um dado que sabe sobre nós. Que irá saber depois um bocadinho mais à frente. Daniel, peço Passando, desculpa por interromper, mas diz estão aqui isso. algumas pessoas a dizer que não estão a ver o teu slide. Eu estou a Tu ver tudo vês? corretamente. Desculpem, não Vi-te agora a mudar, sim? sim, Ok, posso ok. posso Também há aqui quem diga que já está correto. Ok, já? Ok, podes continuar. pode ter demorado um bocadinho mais. Hum, portanto, selecionando os objetivos, e neste caso eu selecionei o sem objetivo para podermos ver todas as tipologias que o Google nos apresenta, também são 8, e passando assim muito rapidamente por elas, quais é que são as opções? Aquela que é mais conhecida, a primeira, que é o pesquisar. Pedro já referiu anteriormente, basicamente é o Google Search,
que podemos depois também ativar os parceiros do Google Search, ou seja, não é só quando fazemos uma pesquisa no Google, há outras ferramentas de pesquisa que têm o motor de pesquisa do Google incorporado, há outros sites em que depois é possível ter lá os nossos anúncios, também é possível não os ter. Quando definimos esta campanha, e isto já é uma dica, por defeito vem definido que está ativo também para os parceiros. Eu, por norma, numa primeira fase, gosto de estar só dentro da pesquisa no Google e retiro os parceiros para ver qual é que é a minha implementação. Okay? Esta primeira campanha de pesquisar é sobretudo focada na intenção, que foi aquilo que o Pedro referiu, ou seja, a pessoa faz uma pesquisa e automaticamente nós tentamos aparecer com um anúncio a dar resposta a esta pesquisa com base nos termos que a pessoa utilizou. É uma campanha e que tem sempre muito foco na conversão. Tem um CPC que pode ser mais alto, o CPC, para os que não saibam, é o custo por clique, pode ser um pouco mais alto, mas por norma a capacidade de conversão em negócio, em lead, em vendas é superior às restantes. Temos campanhas de máximo desempenho, são campanhas mais recentes, são altamente automatizadas, está focada em conversão, é aplicável em vários canais dentro do Google, mas muito sinceramente podemos chamar old fashion, mas tudo o que é ainda muito automatizado faz-me ter gastos desnecessários e esse é um dos principais preocupações da maioria das pessoas. Portanto, sou um pouco ainda reticente na utilização deste tipo de campanhas. A rede display também já bastante antiga dentro do Google. Estamos a falar na questão de criatividades, em que essas nossas criatividades vão aparecer às pessoas dentro do websites parceiros do Google. Aqui sim, foco sobretudo em notoriedade, vamos tentar aparecer, mas também podemos utilizá-la como uma forma de remarketing, ou seja, vamos supor aquela pessoa, e quantos de nós não nos acontece isso, vamos ver um determinado produto, mas não o adquirimos na altura, e a seguir quando vamos passar para outros sites, já vamos apanhar esses artigos atrás de nós a dizer não te esqueças, tenho aqui, agora até tenho um preço mais baixo. Isto é utilizado através da rede display. É a parte de display mais virada para a conversão, porque por norma pode ser utilizada sobretudo para questões de notoriedade e awareness. Okay? Google Shopping é relativamente mais recente, é uma das campanhas também recentes do Google. Estamos a falar numa campanha que é parametrizada sobretudo com foco e com interligação a um Google Merchant Center que tem os produtos que nós comercializamos e que se disponibiliza a mostrá-los normalmente por cima da barra de pesquisa e no separador de shopping enquanto anúncio. Vamos supor, nós procuramos um determinado artigo muito específico, uns ténis brancos, uma camisola azul, e o Google vai nos mostrar esses anúncios logo no topo, com imagem, com preço, e são esses anúncios que vêm desta parte de Google Shopping, desta tipologia. Google Video, estamos a falar de anúncios que vêm sobretudo para YouTube, onde nós podemos fazer um vídeo, que são aqueles que nos aparecem ainda antes de começarmos a ver vídeo ou ao meio do vídeo, muito focados também no awareness, mas também com algumas possibilidades de conversão e venda. Nestas campanhas de awareness, o grande foco será sempre segmentar os públicos e, eventualmente, os canais e sites onde queremos aparecer. Tipologia para apps, estamos a falar de campanhas que são focadas sobretudo para aplicações móveis, quer para promoção de instalação de aplicações, quer para a realização de algumas ações dentro das aplicações, seja aquisição, seja subscrição. E por fim temos as duas campanhas de Smart e Discovery, são duas campanhas também muito automatizadas, que normalmente a primeira, para quem tem pouco know-how e deixa nas mãos do Google ele escolher o que deve fazer, e a segunda que consegue-nos colocar um anúncio em Gmail, na parte de Discovery no Android e no YouTube, através de uma rede também de display que nós colocamos, muito focada em imagem, mas também em texto. São, mais uma vez, campanhas muito automatizadas que, por norma, à exceção de campanhas de Discovery, nós não sugerimos, a menos que o orçamento seja realmente grande. Vamos então aqui passar também para os principais benefícios e aqui com eles tentar-vos tirar algumas dúvidas e esclarecer aquela que é a pergunta que nós ouvimos mais vezes, que é: faz sentido a minha empresa utilizar ou não o Google Ads? É uma pergunta que é recorrente, é uma pergunta que é muito legítima, penso que o Pedro também a deve ouvir algumas dezenas de vezes, e de facto
Porquê é que a maioria das vezes a resposta é sim? Para já porque permite-nos entrar em contacto diretamente com as pessoas que estão à procura dos nossos produtos ou dos nossos serviços, e que mesmo que não estejam à procura, poderão ter o perfil de quem pode precisar do nosso serviço. Segundo, porque esta ferramenta permite-nos segmentar os utilizadores de acordo com muitos aspectos demográficos e geográficos, os seus interesses, as suas intenções, aquilo que está a pesquisar, baseando-se, obviamente, na quantidade e qualidade de dados que o Google tem sobre nós. Eu costumo dizer Daniel, muitas peço vezes, desculpa, não estou a ver o slide correto agora eu. Ou não seja, estás a ver os continuando. principais benefícios? Agora sim, Ok. Não, mas ainda estava no outro, ou seja, estava ali a fazer certo. uma introdução. Ok. No fundo ali o que temos é aquela questão de o Google conhecer-nos tanto que muitas vezes eu até digo que conhece-me provavelmente melhor do que alguns amigos que são bons amigos, mas que não sabem as coisas que eu pesquiso, não sabem aquilo que eu vejo, e o Google já sabe. Temos que nos lembrar que uma das plataformas que o Google também utiliza para nos compreender é o Google Maps. Não estou a dizer nada disto para assustar as pessoas em relação a RGPDs e coisas do género. Eu sou apologista de que não há mal em eles terem informação sobre mim se depois aquilo que me derem em troca for anúncios mais relevantes, algo que realmente eu preciso, algo que realmente me faça sentido. E eu acho que esse é um dos grandes ganhos de Google. Eu deixo-vos aqui este quadro que tem 11 benefícios, podiam ser 15, podiam ser 10, podiam ser muitos mais. Estes são aqueles que para mim fazem sentido. E se pegarmos, por exemplo, na primeira coluna do lado esquerdo, o ponto 1, 2, 3 e 4, aquilo que nós conseguimos perceber é que o Google permite-nos um controle orçamental muito grande, ok? Nós não temos que ter um orçamento disponível muito elevado, podemos começar com meia dúzia de euros uma campanha e ver até onde é que ela nos leva. Okay? Não podemos esperar com essa meia dúzia de euros transformar em milhares, mas podemos depois perceber, para quem não souber o que é o ROI, estamos a falar no retorno do investimento, ou seja, eu investir 10 para receber, vamos pôr 20, e com base nesse incremento de ROI, conseguir reinvestir ou até aumentar e escalar o meu investimento em campanhas. Me permites, há uns anos atrás, antes do digital, havia uma espécie de máxima na publicidade que era: eu sei que 50% do meu investimento em televisão é deitado ao lixo. O meu único problema é que não sei quais dos 50% é que são. E aquilo que o digital no seu global trouxe, e aqui o Google Ads em particular, é que passamos exatamente a saber onde é que o dinheiro que estamos a investir funciona e onde é que Exatamente. não funciona. E E isso, acaba por sem ser essa dúvida, é. medição, sim, acaba por ser essa medição que leva algumas empresas que há 20 anos, e estamos a falar já há muito tempo que o Google existe, se transformaram sendo quase inteiramente digitais. Há 20 anos atrás, se calhar, uma empresa como o Booking ou uma Expedia não fariam sequer sentido existir. Hoje em dia, eu tenho aqui um dado que é de 2018, mas estas duas empresas, Booking e Expedia, investiram nesse ano 10,6 bilhões de dólares em campanhas. E eu acredito que para eles investirem este valor, o retorno será ainda maior do que o investimento. Ou seja, eu não gosto muito de falar de custo, quanto é que me custa a campanha, é quanto é que eu devo investir. Porque efetivamente o nosso objetivo tem que ser sempre quantificado em termos de retorno. E aí entramos na parte dos na parte de 9 e 10, sobretudo nestes dois benefícios, que é o Google permite-nos ter imensos dados para analisar. Quantas pessoas imprimiram e com que pesquisas ou em que sites, quantas vezes é que clicaram nos anúncios e onde é que clicaram nos anúncios, onde é que foram parar, depois podemos ver com Analytics onde é que estiveram no nosso site, dá para integrar estas duas plataformas, sendo os dos Google, e conseguir perceber até se a pessoa clicou em algum botão, criando eventos, ou se a pessoa preencheu algum formulário ou fez alguma compra vinda de um anúncio. Ou seja, é hoje em dia possível e relativamente, eu vou dizer fácil, para quem está dentro do meio, perceber efetivamente qual foi o meu retorno desta campanha. É algo que é para nós primordial e de facto é aquilo que faz sentido numa campanha e é a grande vantagem, como o Pedro estava a dizer, sobre as publicidades offline ou em televisão, meios mais tradicionais, que é de facto a capacidade de medir. E depois temos os outros benefícios, neste caso estamos a falar do 5, 6 e sobretudo o 8, que é a capacidade de segmentar uma campanha.
Ou seja, se eu tiver um pequeno negócio que está dependente de uma pessoa ir à minha loja num raio de ação de meia dúzia de quilómetros, o Google consegue-nos fazer essa campanha. O Google consegue fazer uma campanha dizendo: eu estou neste local e eu quero só apanhar as pessoas que estão no raio de 2 ou 3 quilómetros. Claro que o meu investimento será menor em termos de uma campanha mundial, provavelmente terei que pagar mais por um clique de uma campanha que tenha a nível mundial. Okay? Por último, deixo aqui o, o benefício 11, que é a parte de beneficiar o SEO, que pode ser um tema um pouco mais controverso. Há pessoas que defendem que são dois oceanos completamente distintos. Eu não concordo. Acho que há aqui uma ligação que acaba sempre por beneficiar a parte das campanhas, nem que seja na capacidade de podermos analisar o impacto que aquela landing page tem em quem entra lá e podermos de facto perceber que alterações é que vamos fazendo para ter maior relevância para quem lá entra. Continuando aqui, passando um pouco para boas práticas, também aqui com alguns cuidados a ter dentro da campanha e algumas noções básicas do que devemos de facto fazer, eu passo para a parte em que devemos sempre planear, prever e segmentar. Ou seja, vou fugir um pouco àquela parte da automatização das campanhas e ter sempre em consideração que esta é a estrutura dentro de uma conta de Google Ads. Ou seja, nós temos a primeira parte da conta, em que normalmente é uma única, onde podemos ter algumas parametrizações que são mais amplas. Por exemplo, o auto-tagging é o que nos permite analisar dados entre plataformas, ok? O tracking de chamadas, se nós incluirmos nos anúncios um botão com o número de telefone para sabermos se as chamadas funcionaram ou não, ok? O fuso horário das empresas, tenham atenção a isto porque uma vez definido não dá para mudar, e se for necessário podemos ter que criar uma nova conta. E temos outras definições de pagamento e outras como exclusões de IP, etc. Quando vamos criar campanhas, aquelas que vimos anteriormente, vamos definir qual é o objetivo, como vimos atrás, o tipo de campanha, as localizações para esta campanha, os idiomas, os budgets, as conversões, a estratégia de bidding, o horário em que a campanha vai estar ativa, os dias da semana, a rotação dos anúncios se é feita automaticamente ou o mais rapidamente possível. O que é que também temos logo a seguir? Ou seja, depois de cada campanha, devemos planear e prever quantos e quais os grupos de anúncios que vamos ter para cada uma destas campanhas. Ou seja, vamos supor que somos uma empresa que tem 2 serviços. Vamos supor que somos a Alencastre.net, temos marketing digital, mas também fazemos branding para empresas. Vamos dividir isto em 2 grupos de anúncios. Vamos partir deste princípio que vamos fazer uma campanha de search, ou seja, vamos aplicar uma campanha para termos de pesquisa e vamos ter 2 anúncios, cada um específico para as 2 áreas em que atuamos. É isto que faz mais sentido. Em vez de tentarmos juntar tudo, tentamos separar e levar a pessoa de encontro àquilo que ela faz de pesquisa. Estas estratégias permitem especificar dentro do grupo os modelos de acompanhamento e também a rotação. Permite-nos também criar segmentações para públicos-alvo e escolhermos aqui os termos de pesquisa para cada um dos grupos. Isto para campanhas de search. Outra boa prática a ter presente é termos atenção ao Quality Score. Aqui estamos a falar já de um elemento de avaliação do Google referente às nossas keywords e que determina, foi algo que foi implementado quase no início de Google Ads, neste caso ainda era Google AdWords, e que basicamente é uma qualificação que o Google nos dá à qualidade do nosso anúncio. Na verdade, isto é o segredo por trás do sucesso do Google. Ou seja, o Google funciona tendo trazido aqui uma novidade em relação ao que existia, que era a relevância. Ou seja, que é garantir que aquilo que eu estou a ver faz sentido em relação à pesquisa que eu fiz. E uma das formas de assegurar isto é precisamente com esta questão do Quality Score. Exato. E dentro dos anúncios é algo que nós conseguimos ver qual é que temos. E para percebermos a dinâmica, sempre que um anúncio nosso vai a leilão, porque efetivamente os anúncios no Google funcionam por leilão,
sempre que um anúncio nosso vai a leilão, o Quality Score é um dos elementos que funcionam, sendo que o outro é o orçamento que nós temos disponível naquele momento para aquele determinado anúncio. Vou-vos dar um exemplo em termos práticos. Vamos supor que a pessoa faz uma pesquisa por agência de marketing digital e nós, a Lencastre, temos de facto essa keyword para disputar um anúncio. Obviamente, não seremos os únicos a tê-la. Haverão outras pessoas, no momento em que uma pessoa faz a pesquisa, que estarão a competir connosco para essa mesma pesquisa do utilizador. O que vai acontecer é o Google vai analisar qual é o meu quality score e o quality score do meu concorrente. Vamos supor que nós temos 8 e o nosso concorrente tem 7. Vamos supor que nós temos 10 euros disponível naquele momento e o nosso concorrente também tem. Vamos supor que temos o mesmo valor de custo por clique definido que o nosso cliente, que o nosso competidor. Então, o que é que o Google irá fazer? Se nos colocar acima, vai-nos colocar acima, vamos supor, ocorrendo um clique pagando 30 cêntimos, o nosso concorrente fica numa posição abaixo e se ocorrer um clique também paga 30 cêntimos. Vamos supor que a meio do dia o Google decide inverter a posição, mas se houver um clique no nosso concorrente, ele terá que pagar 50 cêntimos e nós continuaremos a pagar os 30. Porquê? Porque a diferença de quality score é mais baixo. E então este quality score influencia o custo por clique que o meu anúncio vai ter e acaba por influenciar a posição em que ele vai obter. Okay? Nós conseguimos muitas vezes quality scores tão bons quanto 1, 2, 3 cêntimos com quality scores de 8, 9 e 10. Okay? Não são fáceis de obter, implicam um trabalho que tem aqui definido em 3 pontos, que é ter em conta a relevância da keyword, o público que está definido, ok? Vamos supor que esta pessoa faz esta pesquisa, então tudo o que está relacionado com esta keyword tem que estar no meu serviço, ok? A otimização dos títulos e descrições, as criatividades e o CTA devem dar ao utilizador aquilo que é esperado. Não, muitas vezes nós temos campanhas que vemos numa criatividade, quando clicamos não é nada daquilo que estava no anúncio, isso vai piorar o quality score e a experiência do utilizador na landing page. Quantos anúncios não vemos que a pessoa clica num serviço específico ou num produto em específico e depois vai parar a homepage de um determinado website. Isso tudo acaba por influenciar o quality score dos anúncios. Isto dando aqui um exemplo muito simples, se o meu anúncio falar de serviço de reparação de automóveis, mas depois quando eu clicar vou parar numa página que fala de serviço de reparação de motas, ele vai perceber que a página de destino não tem a ver com o conteúdo do anúncio e, portanto, vai ter um quality score Mais diminuído. baixo. Sim. Ok? Basicamente é traduzindo aqui para uma coisa um bocadinho mais simples, temos que assegurar que o conteúdo da página corresponde exatamente ao conteúdo do anúncio, porque isso vai ser avaliado pelo Google e se não for, ele vai baixar o quality Sim. score e no limite até vai, em casos limite, até possam considerar que é spam e até não deixar de decorrer o anúncio. Exato, e temos que ter em atenção isto e podemos ver sempre dentro da plataforma qual é o quality score que estamos a ter naquele momento, se faz sentido manter aquela keyword ou não, ou se é preferível pausá-la, ou se tem que fazer algum ajuste do lado da minha landing page ou do lado do meu anúncio. Muitas vezes ocorre isto em questões ou em campanhas de search, por exemplo, quando se utiliza demasiadas keywords e em modo amplo, de correspondência ampla, já lá iremos. Basicamente, se utilizarmos uma correspondência que é ampla, estamos a dar liberdade ao Google para dar variações daquela keyword que podem fugir àquilo que é o nosso objetivo. Ok? Mas já lá iremos. Sim, se calhar falamos agora um bocadinho da landing page e depois passamos à Exato. parte de demonstração, De que eu facto, acho que aqui como o resto das pessoas também estão ansiosos por ver também essa parte. vamos ver depois um pouquinho. Aqui, em termos de otimização da landing page, é de facto termos em atenção que isto é uma boa prática a manter. É muitas vezes, eu costumo dizer, o parede pobre das parametrizações de campanhas, que é fazemos um anúncio muito bonito, com copy bonito, com keywords bem definidas, com tudo, e depois temos uma landing page que acaba por não valorizar o custo que houve para obter aquele clique. Ou seja, alguns pontos que devemos ter em landing pages, para já refletir aquilo que é oferecido no anúncio, tentar fazer com que a pessoa, de facto, o que vê é o que vai ter quando chegar à página de destino,
perceber se ela está ou não otimizada para os dispositivos que o utilizador está naquele momento a utilizar, ok? Muitas vezes fazemos campanhas, olhamos para um website num ecrã grande, fica muito bonito, depois em termos de mobile não é prático ou até não fica funcional. Respeitar os padrões de qualidade no negócio, portanto, manter os copies e ter copies que de facto reflitam aquilo que é a nossa mensagem e a nossa maneira de estar no mercado, e depois que tenha uma facilidade de facto no converter os objetivos. Muitas vezes, e não estou a dizer que seja mau, temos uma landing page, uma parte integrante do site, que permite ao utilizador vários pontos de fuga. Não significa que seja negativo utilizarmos uma página do website como landing page de uma campanha, mas de facto terem atenção se o objetivo para o qual aquela campanha existe é depois fácil de se realizar. Ou seja, se for uma compra, ser fácil a pessoa adicionar aquele artigo a um carrinho e efetivamente comprá-lo. Se for um serviço que tenha um formulário logo ali e a pessoa não precisa de clicar e ir à página de contactos para realizar o contacto. Okay. Deixa-me só fazer aqui um comentário, aproveitando também para responder a uma questão que foi colocada. A landing page é um conceito, não é uma tipologia de página. Ou seja, pegando no que o Daniel estava a dizer, o anúncio, Exato. ao ser clicado, pode ir para uma página normal do site, que não tem que ser uma página específica, uma landing page fora da sua estrutura. Será sempre a landing page, não é? Que é a página de Exatamente, ou destino. seja, é literalmente, traduzindo aqui diretamente, é a página onde aterramos depois de clicar no link. Pode ou não estar dentro da estrutura habitual do site. Agora, como o Daniel estava a dizer, essa página tem que estar otimizada para conseguir maximizar a conversão que veio daquele anúncio em particular. O que acontece muitas vezes é que uma página do site está feita de uma forma mais genérica ou para responder a vários tipos de pesquisa ou vários tipos de utilizador e pode compensar, é uma questão de analisar caso a caso, Uhum. fazer uma página específica ou não, se o nosso produto for tão de nicho ou tão bem definido que na prática só vai responder mesmo àquela pesquisa. Exato. Portanto, agora vamos tentar ver aqui um pouco a parte da plataforma em si. Digam-me se já estão a ver. Nós temos aqui uma campanha que ativámos também Estou a para ver, sim. conseguir ver, já com alguns erros, para podermos também aqui todos analisar um pouco. No fundo, aquilo que nós temos aqui quando chegamos a uma campanha ou uma conta de Google Ads que já está ativa e que já tem campanhas ativas, é entramos naquela parte que é a vista geral. Isto também foi um menu que foi desenvolvido alguns anos depois da plataforma já estar online, e basicamente o que ela nos permite é de uma forma muito rápida ter acesso e até promover algumas ações um, junto das campanhas que vão a otimizar as mesmas. No fundo, o que é que eu vos queria passar aqui? Muitas vezes nós dizemos que não fazemos uma campanha porque não temos tempo, é muito difícil. Este quadro, às vezes, é o suficiente para nós tomarmos aqui algumas medidas. Eu vou-vos dar aqui alguns conceitos rápidos. Temos aqui, conseguimos ver qualquer uma das interações nestes dias, ou seja, eu neste momento estou a ver o custo, as impressões, os cliques e o CTR. Eu posso ir clicando e vou deixando de ver, assim como posso, por exemplo, chegar aqui e alterar a métrica para ver qual foi o meu CPC médio. Bem, e já sei que neste período de tempo custou-me 96 cêntimos cada clique que o meu anúncio obteve. E estamos a falar de um anúncio de search que está aqui, chama-se Portugal. Ok? Nós fizemos este anúncio com uma base de campanha de search com pesquisas amplas, e já lá vamos. Basicamente, o que é que eu vos queria mostrar aqui? Vamos ver aqui este quadro que diz pesquisas. Ok? Este quadro pesquisas efetivamente mostra-nos que pesquisas as pessoas fizeram e que resultaram em impressões ou em cliques ou em conversões do meu anúncio. Ok? Eu dou-vos um exemplo. Está aqui esta pesquisa que teve 19 impressões, 7 cliques e veio através desta keyword. Ou seja, este quadro dá-me logo aqui uma mostra rápida de um termo que foi pesquisado por pelo menos 19 vezes e que gerou 7 cliques, e que a palavra que eu tinha de correspondência ampla, a palavra que eu tinha era empresa de marketing digital. Ora, sabendo que MFP será uma agência concorrente da nossa, eu não a vou querer aparecer neste caso, ok? Então o que é que eu posso fazer muito simplesmente? Adicionar como palavra negativa.
E basicamente o que eu estou a fazer é uma ação em que, se houver uma pesquisa por MFP, eu deixo de aparecer. Ok? Este é um trabalho que deve ser feito regularmente em campanhas de search, principalmente se utilizarmos correspondência ampla. A correspondência ampla deve ser utilizada sobretudo em fase exploratória de uma campanha em que nós queremos ver, para além daqueles termos que nós temos, que outras pesquisas é que estão a ocorrer. Ou seja, a empresa de marketing digital poderá me ter trazido, por exemplo, agência de marketing Lisboa. Isto faz-me sentido, ok? Eu posso adicionar esta como uma palavra-chave e passo a ter duas palavras com correspondências diferentes, ok? Portanto, vamos negativar esta palavra, bastaria carregar aqui e adicioná-la. Mas também já leremos. Outras coisas que nos permitem ver aqui muito rapidamente, conseguimos ver quais são os dispositivos que estão a ter, que estamos a ter em termos de custo, em termos de impressões e em termos de cliques. Telemóveis, computadores, ok? Conseguimos também ir ao separador de dispositivos e aumentar ou diminuir os orçamentos ou até bloquear um determinado dispositivo se acharmos que não faz sentido para o nosso negócio. Daniel, deixa-me só fazer aqui um comentário. Estão a surgir aqui algumas questões que são bastante interessantes, Sim, e eu vou deixar para o final para respondermos a elas. ok. Eu depois deixo este quadro aberto e vamos falando Ok. neste quadro. Um, outras coisas que conseguimos ver aqui, por exemplo, género e idade, ou seja, masculino, em termos de impressões, tivermos 45, e que se repararem, temos esta coluna que tem 0 e estas colunas que têm 0, precisamente porque na parametrização da campanha nós a excluímos, ok? Ou seja, mais uma vez, a parametrização diz-nos, define-nos logo quais é que são o nosso target. Assim como se repararmos nas dias e nas horas, podemos ver aqui que não temos nem aos domingos nem aos sábados e que temos mais impressões normalmente na quarta-feira às 19, das 20 às 21, desculpem. Da mesma maneira, se temos impressões aqui, acabamos por ter cliques nestas alturas, que efetivamente são as alturas que nos interessam mais, tendo em conta que nós trabalhamos muito business to business, ok? O que é que nós podemos ver para além destes quadros gerais e que nos permitem, mais uma vez, tomar logo alguma ação? Se nós fizermos um clique na questão das horas, naquelas que estávamos aqui a ver na vista geral, agora ver se a plataforma é suficientemente rápida, que também não é um dos melhores atributos desta plataforma. Ou seja, se estando aqui eu clicar na programação de anúncios, eu vou para este quadro. E este quadro, como podem ver, vai-nos definir e vai-nos dizer, que vimos através deste separador, vai-nos dizer quantos cliques, quantas impressões estamos a ter em cada um dos dias. Ok? Se quisermos ver em termos de impressões, basta-nos alterar e também podemos ver que quarta-feira é o dia que estamos a ter mais impressões. Se quisermos, podemos ver o que é que temos definido, portanto, segunda à sexta, da meia-noite à meia-noite. Também podemos chegar aqui e dizer que se só queremos o horário laboral, então queremos de segunda a sexta, das 9, vamos supor, até às 19, porque há muita gente, infelizmente, a ter que trabalhar estas horas todas. Okay? E bastaria-nos adicionar e estaríamos a alterar o nosso anúncio para só aparecer dentro destas horas específicas. Okay? Da mesma maneira, desculpem, isto não é suposto, da mesma maneira que quando vemos na vista geral o género e as idades, que se clicarmos em dados demográficos, vamos parar à parte de públicos-alvos. Aqui o que é que nós conseguimos definir? Não só a idade que nós temos ativos, e podemos ver aqui na tabela, e rapidamente, se eu não quiser, neste grupo de anúncios, transformação digital, pessoas entre os 25 e os 34 anos, basta-me excluir do grupo de anúncios, ok? Da mesma maneira, se me fizer sentido que para marketing digital 18 a 24 anos faça sentido, basta chegar e ativar, ok? É extremamente simples, mas são estas pequenas parametrizações que nos fazem otimizar depois uma campanha. Okay? Podemos definir idade, podemos definir género e em alguns países podemos definir o rendimento familiar. Isto pode fazer sentido em muitos negócios em que, pelo custo do produto ou pelo serviço em si, não nos faz sentido
comunicar para pessoas que tenham um rendimento mais baixo. Como é que o Google sabe isto? Não faço a mínima ideia. Mas a verdade é que eles apresentam este rendimento familiar com base nas pesquisas que as pessoas fazem e no custo das pesquisas que as pessoas eventualmente fazem e compras online. Nas pesquisas, nas campanhas de pesquisa, que normalmente são aquelas mais sugeridas para todo o tipo de empresas, eventualmente com a exceção de shopping, se formos muito competitivos. O que é que há aqui a considerar? Aquilo que tínhamos falado em vermos os termos de pesquisa, ou seja, aliás, numa primeira fase, as palavras que nós temos ativas para disputar os anúncios. Correspondência ampla. O que é que isto significa? Quando eu coloco uma empresa marketing digital numa correspondência ampla, eu estou a dizer ao Google que é qualquer pesquisa que esteja relacionada com empresas de marketing digital. Daí que não seja de estranhar que se eu fizer esta seleção e for ver os termos de pesquisa, ou seja, o que é que as pessoas pesquisaram com base neste termo, nós vamos ter, eu já tinha aberto aqui deste lado, nós vamos ter as tais pesquisas que vimos há pouco como pesquisas por concorrentes. Porquê? Porque eles são de facto uma empresa de marketing digital também. O que é que nós Já agora, podemos... porque há aqui contexto, uma das questões que foi aqui colocada era se não faria sentido não negativar estas pesquisas pelos concorrentes Uhum. para captar leads às concorrências. Pode fazer sentido. Isto aqui depende sempre, ou seja, é algo que nós dizemos sempre, depende. Nós não estamos a utilizar esta concorrência como keyword, podemos ver quais são que concorrência é que está a ser pesquisada e não negativar tentando competir com eles quando um produto é pesquisado. Isso é muito utilizado normalmente quando nós temos uma marca inferior a outras marcas ou uma marca que é paralela em termos de qualidade, preço e etc. a outras. O que é que acontece normalmente a essas keywords? E uma nota para terem sempre em atenção, é que o quality score dessas keywords vai ser sempre muito baixo. Porquê? Porque se uma pessoa pesquisa, neste caso uma empresa em específico, provavelmente não está à nossa procura. Ou seja, vai ver o meu anúncio, não vai clicar, vou ter um CTR baixo, um quality score mais baixo. Ou seja, correspondências amplas, na minha abordagem a campanhas de Google Search, é feita ou Bem, numa fase exploratória, diz Pedro. e também dizendo isto de uma forma simples, como eu disse há pouco, a expressão que eu utilizei foi MFP digital Uhum. e depois a pessoa clica e no meu site não está a expressão MFP digital, isso Mais uma significa vez, que não vamos ter não um quality estamos, score mais baixo. Ao ter um quality score mais baixo, a nossa campanha vai se tornar mais cara. O custo por se clique vai se repararem, tornar mais este caro. clique custou-nos 38 cêntimos em média. Se faz sentido ou não. Ele até foi baixo, tivemos um CTR elevado, mas obviamente não fizemos nenhuma conversão. O que é que eu vos quero explicar em termos negativas? Podemos utilizar isto, por exemplo, vamos adicionar isto a uma palavra negativa, podemos colocá-la como negativa só neste grupo de anúncios, para toda a campanha que temos ativa no momento, ou até adicioná-la a uma lista de palavras negativas. É uma estratégia que nós utilizamos muito, em que estas listas basicamente depois podem ser reaproveitadas para outras campanhas. Okay? Basicamente, nós temos listas negativas. Eu vou dizer, por exemplo, que isto são competidores. É um competidor que não me interessa, eu vou colocá-la. Ou seja, sempre que a pessoa fizer esta pesquisa em específico, que é uma pesquisa, se me dissessem empresas semelhantes à MFN Digital, se calhar poderia fazer sentido eu estar lá. Mas eu não quero que quando alguém pesquise isto, eu apareça. Então eu faço guardar numa lista negativa e se alguém pesquisar especificamente assim, eu já não vou aparecer, ok? Da mesma maneira, se a agência de marketing digital, eu em vez de estar com a palavra-chave empresa de marketing, quiser colocá-la como uma palavra, posso adicioná-la. Quando adicionar, agora tenho as duas selecionadas, quando adicionar, ele neste caso vai pôr aqui a correspondência na correspondência ampla. A questão da ampla é aquilo que vos estava a explicar anteriormente, que é, vai permitir uma abrangência maior em volta daquele termo. Se colocarmos, existem 3 tipos de correspondência, ok? Eu vou pôr aqui, penso que seja mais simples de percebermos. Se nós pusermos uma correspondência em amplo
basta só escrever a palavra, e se vocês fizerem as automáticas do Google, em que o Google vos dá as sugestões das palavras, é isto que ele vai nos propor sempre. Isto vai-vos gastar mais valor. Se nós quisermos utilizar por expressão, então significa que esta expressão tem que estar incluída. Vamos pôr agência de marketing digital, entre aspas, ok? E esta expressão tem que estar incluída, e ele vai nos sugerir, não, mudem para correspondência ampla. Também temos que perceber que o Google precisa de ganhar mais algum dinheiro, então quanto mais amplo, mais vezes vai aparecer. E se quisermos que a pesquisa seja especificamente isto, pomos parênteses curvos e escrevemos agência de marketing. E aí a pesquisa tem que ser exatamente esta que está aqui, ok? Não há variações. Aqui pode haver alguma variação, mas não iria aparecer a MFN. Quando é que eu utilizo normalmente, e quando é que nós na empresa utilizamos normalmente pesquisas amplas? Quando queremos perceber que pesquisas é que estão a acontecer no mercado, quando queremos ver que outras palavras-chave é que podem estar e que nós não estamos a ver, nesse sentido, ok? Sempre que colocarem Só amplas, complementar aqui monitorizem. uma coisa. Tudo isto depende de qual é o nosso objetivo de campanha. E só Claro. depois temos um objetivo definido é que podemos perceber se determinada ação é ou não a melhor estratégia. Vou dar aqui um exemplo. Imaginando que agora queremos lançar um serviço de entrega em casa de refeições, ok? Que lançamos hoje. Ninguém nos conhece, nunca ouviram falar de nós. É natural que a maior parte das pessoas vai fazer uma pesquisa por Uber Eats. Ok? Se nós quisermos trabalhar notoriedade, ou seja, dizer às pessoas, olha, existe a Uber Eats, mas agora também existe entregas em casa limitada, ok? Pode Poderá fazer fazer sentido ter. sentido ter uma campanha em que nós vamos buscar a expressão da concorrência, sabendo que Sim. vamos pagar um pouco mais, mas lá está, o Google só nos vai cobrar em search quando No existe clique. um clique, não nos vai cobrar por aparecermos. Ok? Portanto, poderá ser usado com essa estratégia que tem a ver com awareness, ou seja, com divulgar a nossa marca para as pessoas verem e começarem a despertar curiosidade e depois eventualmente começar a despertar pesquisas especificamente sobre nós, mas sabendo que isso vai ter um custo mais elevado do que uma campanha direta de conversão. Ok? Mas lá está, a estratégia depende do objetivo e poderá em alguns casos fazer sentido, noutros o custo não compensará. Tem que ser sempre uma Sim, análise caso a caso. sim. Levas ao tema da questão do quality score, que é onde é que eu o vejo. Ele, por norma, não aparece nas tabelas definidas. O Google tem muitas parametrizações possíveis. Basta vir a colunas, e isso tem em quase todas as tabs dentro da plataforma, e pesquisar, neste caso, como isto está em português, e índice de qualidade, ok? Aplicando, ele vai colocá-lo, neste caso pode ser aqui no último, nós já vamos lá na plataforma rapidamente, e o que nós vemos depois é aqui o Quality Score. É uma pontuação que vai de 0 a 10, ok? Sendo que 5 não é mau de todo, 3 já não é tão bom. Porquê? Nós estamos a jogar com amplo, e a agência digital provavelmente está-nos a levar, ou levou-nos, que a campanha não está ativa, a muitas outras pesquisas, ok? Portanto, ter sempre atenção e adicionar a questão do quality score, ver também, sempre que possíveis, as estatísticas de leilão. Conseguem ver estatísticas de leilão, e esta parte das campanhas de Google Ads permite-nos, acima de tudo, também perceber como é que nós estamos em relação à nossa concorrência, ou às pessoas que estão a licitar, às empresas que estão a licitar sobre o mesmo tipo de produtos que nós. Eu aqui vou ter que alterar mais tempo, vamos pôr isto. Depois, se nós tivemos campanhas ativas o ano passado, vamos por quase um ano. Pronto, e o que é que nós vemos aqui? Nós tivemos uma cota de impressão para as keywords que tínhamos definidas, e mais na altura do que agora, de 13,67%. Significa que para todas as pesquisas que ocorreram e que nós poderíamos aparecer, nós aparecemos em 13%. Para aumentar isto, o que é que nós teríamos de fazer? Aumentar o orçamento, ter mais orçamento disponível. Da mesma maneira, ele também nos explica a taxa de sobreposição, que é quantas vezes o nosso anúncio apareceu e este concorrente também apareceu. Ok? Acima da taxa, ele vai nos dizer quantas vezes aparecemos e nós aparecemos acima, ou este concorrente apareceu acima de nós, na posição. Por norma, significa que eles estarão a pagar um pouco mais de CPC do que nós, ou seja, um custo por clique mais elevado, ou então têm um quality score melhor. E aqui demonstra-nos quantas vezes nós aparecemos na taxa de topo da página. Ou seja,
muitas vezes quando nós pensamos em Google Search e em anúncios, nós pensamos, e tenho aqui um exemplo claro, nós pensamos nestes espaços que estão aqui, ok? Isto também já lá vamos, esta questão aqui de aumentar a nossa área de influência do anúncio. Mas nós pensamos nestes, mas a verdade é que nem sempre estão no topo. Muitas vezes estão no fundo desta página, ok? Porque o fundo da página também tem anúncios. E estes anúncios muitas vezes aparecem, se repararem, estão aqui vários. E estes anúncios aparecem normalmente quando as pessoas vão fazer um scroll e querem passar para a segunda página. Não é, não tem tanta qualidade, tem muito menos interação e muito menos cliques. Verdade que só se paga pelos cliques, mas a verdade é que se tivermos uma taxa de topo baixa, dificilmente vamos conseguir cliques, ok? Assim como a página, a taxa de topo absoluto é o primeiro lugar de todos os que está mais acima, ok? Quando temos uma taxa aqui muito alta, por norma, estamos a pagar um CPC mais alto. Daniel, eu não te queria apressar, mas entretanto já são Sim, 4. vou só passar aqui só mais duas coisinhas rápidas, que é, uma é, utilizem sempre as ferramentas que têm aqui disponíveis. O Google tem algumas muito interessantes. O planeador de palavras-chave permite-nos perceber qual é a expectativa ou a estimativa de obtenção de impressões e cliques para cada uma das palavras que eu escolher, e podemos ver as palavras que são para o nosso negócio. Ou seja, vamos supor que eu vou ver aqui quantas pessoas procuram agência de marketing digital. E com base nesta pesquisa, o Google vai-me dizer: olha, ok, a média de pesquisas mensais é 10, isto para a Dinamarca é normal, porque pesquisar português na Dinamarca não há de ser muito comum. Mas se pusermos em Portugal, temos 590 pesquisas por mês. Faz-me sentido criar um plano com isto. Se eu fizesse um plano com base só nesta keyword, o que o Google nos diz é: ok, não tens conversões suficientes, terias 9 impressões e 4 cliques. Não seria, mais uma vez, porque tenho a Dinamarca. Se eu puser Portugal, já vai aumentar. Ok. O que é que o Google nos diz? Se fizermos um investimento de 300 euros por mês, entre 1 e 30 de novembro, a expectativa será obter 345 cliques e 22 conversões. Se isto bate sempre certo, nem sempre, muita atenção depois às terminologias, às negativas que devemos sempre ativar e a todas as outras parametrizações que fazem de facto sentido. Okay? Eu ia mostrar aqui a criação de uma campanha, mas penso que já estamos a ultrapassar o nosso tempo. Queria só deixar aqui, assim, em jeito de conclusão, uma mensagem que é, de facto, esta plataforma do Google Ads está bastante completa. Hoje em dia permite, penso que praticamente todos os negócios, não só aumentar a exposição, mas também a geração de leads e o aumento de vendas. E de uma forma em que nós devemos olhar para esta plataforma não como um custo, mas sim como um investimento do qual podemos tirar retorno. Um, e isso é aquela estratégia que muitas vezes a pessoa não planeia antes, pensa, epá, vou ter que gastar dinheiro. Não é gastar, é investir para de facto depois ter um retorno que lhe seja favorável. Okay. Pronto. Aqui que eu também gostava de realçar é que Vou pôr aqui na visão geral. esta ferramenta serve tanto para uma grande empresa como para uma microempresa. É algo que consegue produzir resultados para, vamos dizer, uma Coca-Cola, mas também pode produzir resultados para a pastelaria do bairro. Ok? É tudo uma questão de percebermos qual é que é o objetivo, conseguirmos ter uma estratégia muito clara em relação aos resultados que queremos obter e, dependendo, obviamente, da capacidade de investimento, temos sempre que investir alguma coisa, mas quando comparamos com outras alternativas, estávamos a ver aqui um exemplo de gerar 22 leads com 300 euros. Sim, Estamos a falar aqui de, obviamente, que ganhar um cliente de marketing digital, à partida vai gerar mais do que esses 300 euros, portanto, provavelmente apenas um cliente gerado com esta campanha irá pagar a campanha em si. Temos sempre que fazer uma análise caso a caso, né? Se calhar podemos ter um produto que vende por 50 cêntimos e aí temos que
ter a capacidade de gerar visitas, tráfego suficiente para, com a taxa de conversão prevista, conseguirmos gerar vendas que justifiquem esse investimento, mas a verdade é que é uma ferramenta que, diria que na grande maioria das situações, nos permite encontrar uma estratégia correta e de sucesso para qualquer tipo de negócio. Outra coisa que isto permite também é o acesso ao mercado global, ou seja, por engano, o Daniel tinha isto aqui configurado para mostrar resultados na Dinamarca, mas Sim, é um ótimo engano porque nos permite demonstrar que eu a que até partir na daqui consigo Dinamarca fazer uma existe. campanha se quisermos, se tivermos um produto que é só de loja online, que só é vendido online, podemos fazer uma campanha específica para a Dinamarca, específica para os Estados Unidos ou para qualquer país que seja o nosso mercado-alvo. Sim, Uh, neste caso há uma ao- justificação, porque era o Ricardo que estava na Dinamarca na altura que criou a Exatamente. conta e pôs Hum, parametrizada para lá, ou seja, sempre que faz uma uhum, simulação, ele parte desse princípio. certo. Eu vejo que há aqui muitas pessoas que gostariam de ver uma criação de uma campanha. Eu vou só ocupar aqui um minuto. Separador de campanhas, conseguimos ver as campanhas que temos ativas, criação de uma nova campanha e vamos dar aqueles separadores que tínhamos logo no início, que falavam quer no objetivo, lá está. Vamos supor que o que eu quero neste caso serão leads. Convém, e ele vai nos perguntar qual é a ação de conversão que nós temos para isto. Neste caso, nós temos uma ação de conversão de enviar formulários, nós já temos definidas e definem-se através de conversões. É algo bastante mais técnico, podem ser importadas de Analytics, podem ser colocadas diretamente no website, ok? Com base nisso, se queríamos fazer uma campanha de search, portanto para Google Search, pesquisar, e a partir daqui o que eu quero são visitas ao site, damos um nome à campanha, vou colocar aqui do webinar, e a partir daqui entramos então nas parametrizações da campanha, ok? O que ele me vai pedir logo é um grupo de anúncios, ele vai vamos poder dar o nome do marketing digital, introduzir as palavras-chave, se eu quiser logo aqui ideias do Google, eu coloco marketing digital e ele vai me dar as sugestões das palavras-chave e a partir daqui reparem que estas são as sugestões que ele coloca. Todas as sugestões que ele coloca estão em pesquisas de correspondência ampla. Se eu não quiser correspondência ampla, posso fazer correspondência de expressão. Vamos supor que queríamos só isto. E a partir daqui vamos avançando e vamos tendo as estimativas, ok? Ele vai nos dando sempre aqui também estimativas, conversões semanais, custo por semana. Ele vai dando estas ajudas. Aqui ajuda-nos a criar o URL final, depois vai-nos perguntar em que é que nos queremos focar, se é na conversão ou nos cliques. Vamos supor que queremos focar-nos nos cliques. Qual é a rede de pesquisa? Lembram-se daquela parte em que eu referi que ele pode aparecer no Google, mas pode aparecer nos parceiros. Ok? Nós podemos querer só aparecer no Google, então temos que remover estas duas opções. Escolher as localizações onde queremos aparecer. Mais uma vez, aqui estamos em segmentação. Nós podemos, e aqui tenham atenção a esta questão. Por norma, o que está pré-definido no alvo é que a pessoa esteja presente ou tenha interesse. Se tiverem uma loja física em que a pessoa esteja lá, poderão utilizar os dois, significa que a pessoa está naquela zona ou tem interesse em ir àquela zona. Se quiserem algo que seja específico, vamos supor uma campanha em que pretendem alcançar pessoas que moram mesmo naquela zona, então aí vão só para a presença, ok? E na localização, podemos escolher um país ou um território, mas podemos ir para uma pesquisa avançada e escolher, não sei se nós estamos aqui, aqui não dá para escolher, não temos aqui a empresa parametrizada, mas podemos escolher um local específico e depois fazer um raio de ação. Vamos supor que queríamos só Lisboa, e Lisboa é o meu alvo, aliás, desculpem, Lisboa é o meu alvo, e quero só num raio de 1 km, ok? Pronto, e ele fazia a campanha só para esta zona, ok? Definimos orçamento, revemos tudo o que fizemos e ativamos. Ok. É tão simples quanto isto hoje em dia criá-la, depois, e também atenção, aqueles 3 pontos-chave, planear antes de começar a criar, porque eu posso querer ter vários ad grupos com várias keywords, prever o que é suposto acontecer e acompanhar as campanhas, porque de facto a negativação de palavras, o acompanhamento diário é o mais importante aqui. Ok.
Pronto, resta-me agradecer a todos a vossa presença. Esperamos que tenha sido um webinar útil. Ahm, não sei, Daniel, como é que estás de tempo? Se alguém tiver mais alguma questão, ainda poderemos responder mais uma ou duas. Sim, E, como eu disse no início, a gravação será disponibilizada e enviada por e-mail. Será disponibilizada no nosso canal do YouTube, mas será também enviada por e-mail a quem participou. E, e, e pronto, resta-me agradecer mais uma vez. Já passámos aqui 10 minutos. eu estou a ver aqui uma questão relativamente a que extensão utilizo para ver as estatísticas de anúncio. Como assim? Eu A penso própria que plataforma. seria quando há bocado mostraste o browser na. Aqui, aqui. Exatamente, tinhas aí uma série de. Eu tenho muitas. Acho que eu penso que esta vem através do Keyword Surfer. É uma aplicação que me dá uma estimativa de quantas keywords há para determinado país. Ok? Não sei se é esta, mas isto não tem a ver com o Google Search. Isto tem a ver com pesquisa mesmo. Certo. Se for as estatísticas dos anúncios que aparecem, de facto, consegue ver no separador campanhas que vê que teve Uhum, 210 impressões, teve 21 cliques nestas impressões, teve um ok, custo. Ok? Aqui conseguimos ver tudo. ok. Pronto, isto é todo um mundo e este universo do Google Ads dava para fazer aqui 10 webinars e não iríamos conseguir cobrir os temas todos. A verdade é que hoje focámos muito num dos aspectos do Google Ads, que é o search, ou seja, a pesquisa que origina anúncios. Quando Sim. falamos de search, estamos sempre a falar de anúncios de texto. Ok? O Google permite, como vimos de início, um outro tipo de campanhas, são as campanhas de display, e essas sim são campanhas de imagem, ou eventualmente até de vídeo, através de YouTube e outros canais onde podemos colocar esse vídeo de YouTube. E, E temos aqui a hum, Catarina Coelho, que diz que tivemos uma campanha teve uma campanha certo, connosco e de facto foi de vídeo, exatamente, não é? E também display. exatamente. E também redes sociais, ou seja, há aqui de facto, estamos a falar de uma das plataformas de campanhas, mas há outras Uhum. e tem de facto abrangências diferentes e targets diferentes. Ahm, mas de facto esperemos que tenham gostado. Ah, Ok. Certíssimo, Tonho. Eu peço que eu vou estar a ser aqui o polícia do tempo, mas alguém tem que o fazer. Obrigado a todos Exato. mais uma vez e seguramente haverá mais webinars em breve. Iremos anunciar no nosso site e por e-mail Sim, e esperamos vê-los cá da próxima vez e que continue a ser útil. obrigado. Ok, muito obrigado.